7 fatores do porquê você precisa deixar margem de costura na sua peça. Se você não deixa ou está começando a deixar margem de costura agora, fica até o final que existem 7 fatores do porquê você necessita obrigatoriamente deixar margem de costura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriarideias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para te ajudar aí do outro lado a trilhar este caminho da costura. Então, vamos para o primeiro fator do porquê você precisa deixar margem de costura. Por quê? Porque senão você vai perder a peça. Número 1, perder a peça. Antes de falar do porquê você vai perder a peça se você não deixar margem de costura, você precisa entender o que raio que é margem de costura. Então, vamos lá. Margem de costura é um pequeno espaço que você precisa deixar sobrando da sua peça para que você possa fazer a costura sem que interfira no tamanho da peça. Então vamos por exemplo aqui, eu tenho um porta-celular, vou fazer um porta-celular aqui e eu preciso que ele tenha 10 centímetros, ok? Só que eu não deixo margem de costura, eu corto os 10 centímetros ali e não deixo margem de costura. O que acontece? Eu vou perder meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro para mim fazer a costura. Isso significa que eu perdi 1 centímetro de peça nela inteira. Perdi 1 centímetro de peça. E aí, quando eu for colocar o meu celular dentro da minha capinha, ele não vai caber. Por quê? Porque eu perdi 1 centímetro da peça. Meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro, para justamente fazer essa costura lateral. Então, esse é o motivo número 1 do porquê você precisa deixar margem de costura, porque senão vai ser tecido perdido, vai ser costura perdida, linha perdida e tempo perdido. Número 2, facilita na hora de costurar. Quem já é veterana no mundo da costura já está cansada de fazer isso e já tem as suas próprias regras sobre margem de costura. Mas para quem é iniciante, que quer começar a costurar, que quer começar a deixar margem de costura, isso se torna uma regra um pouco complicada na hora de projetar uma peça de costura criativa ou de modelagem. E sim, você precisa deixar margem de costura em qualquer peça que você estiver fazendo. Número 3, ajustes. Se você é iniciante e está começando a se aventurar agora no mundo da modelagem, já deve ter percebido que as roupas que você está fazendo aí não fica tão certinha quanto nas lojas, quanto as roupas que você compra nas lojas, certo? Sabe por quê? Porque você está colocando pouca margem de costura. E para quem é iniciante na modelagem, isso eu falo dentro do meu curso Jornada da Costureira, é mais fácil tirar tecido do que colocar. Sim, por quê? Porque quando você está começando a fazer roupas, e isso ninguém fala, então preste bem atenção no que eu estou falando agora, você precisa levar em consideração 2 coisas quando você está modelando: costura de união e acabamento. E isso come margem de costura, isso come margem de costura. Então, é mais fácil você ter uma peça um pouco mais larga e ir ajustando no seu corpo do que você fazer uma peça que não entra em você e aí você acaba perdendo tempo, dinheiro, tecido e linha. Então, deixe margem de costura de pelo menos 1 centímetro de cada lado para que você consiga fazer a costura de união e o acabamento. Se você está um pouco insegura no quesito deixar margem de costura, porque você já fez uma peça justinha ali com aquele molde, ou você está tirando molde de peças prontas, lembre que a peça pronta tem em torno de 1 centímetro de margem de costura de cada lado. E quando você está tirando o molde de uma peça pronta, você não leva em consideração as costuras. Então você precisa levar em consideração, quando você é iniciante, está começando a se aventurar agora, leve em consideração margem de costura para você fazer as 2 coisinhas simples, que é a costura de união e o acabamento. Número 4, te dar mais vantagem.
Como assim me dá mais vantagem? Por que vantagem? Porque quando você é iniciante e já está começando a vender as suas peças, é comum que você erre em algumas costuras. E isso é normal, tá tudo bem. Mas me deixa aqui nos comentários o que você prefere. Errar na margem de costura, onde o cliente não vai ver e você tem o benefício de desmanchar ali a costura e fazer de novo. Ou não deixar margem de costura, errar a costura na peça e perder tempo e dinheiro para refazer a peça novamente. E lembrando, você está fazendo peça para vender, então tempo, dinheiro e tecido conta muito. Número 5. Quantos centímetros eu devo deixar na margem de costura? Depende muito do que você está fazendo e em que fase da costura você está. Eu vou dizer o que eu fazia, ok? Então, eu deixava em torno de 1,5 cm em cada lado da peça e eu fazia para fazer a costura de união e fazer o acabamento em zigue-zague. Então, eu deixava 1,5 cm de cada lado da peça para fazer a costura de união e o acabamento que eu fazia era em zigue-zague. Se você está pretendendo fazer o acabamento em máquina de overlock, que tem aquele sistema de corte de tecido, tudo bem, não se preocupa. O acabamento faça depois que você já tiver certeza que a peça cabe em você ou no seu cliente. O acabamento é a última coisa que você vai fazer antes de entregar para o seu cliente. Lembre-se disso. O acabamento é a última coisa que você vai fazer antes de entregar para o seu cliente. Então, você pode deixar os centímetros que te dê segurança na hora de costurar. E depois que você já tiver mais segura, mais experiente no mundo da costura, aí você vai se adaptando e conforme você vai ganhando experiência, você vai diminuindo esses centímetros de margem de costura. Até que você pode fazer em meio centímetro de margem de costura. Número 6, costura perfeita. Ao passo que você for deixando e fazendo a margem de costura, isso se torna automático, tá? Então, eu já sei que eu já faço o meu molde com a margem de costura. Então, quando eu for cortar o meu tecido, eu não deixo ali, eu preciso deixar 1 centímetro de margem de costura, e aí eu corto o molde mais 1 centímetro, e aí que eu corto o tecido. Não, o meu molde já tem aqueles 1 centímetro de margem de costura. Quando eu for cortar o tecido, eu já corto inteirinho naquele molde, porque eu já sei que tem 1 centímetro de margem de costura. Né? Voltando aqui ao assunto, ao passo que você for fazendo e criando margem de costura e adquirindo um pouco mais de experiência, você vai fazer isso no automático. Foi como eu falei agora. E conforme você for fazendo as peças, você vai sabendo quantos centímetros você deve deixar para cada peça. Então isso é muito importante. Já faça o molde com 1,5 centímetro de peça, se você for iniciante, ou se você já é um pouco mais veterano aí no mundo da costura, deixe 1 centímetro, meio centímetro, aí vai de fase para fase que você esteja aí no mundo da costura. Número 7, peça resistente. Para você que chegou até aqui e acha, ou tá pensando que deixar margem de costura na sua peça é algo que é inútil, é perca de tecido, é perca de linha, é perca do seu tempo, vai lá no seu guarda-roupa, pega a sua peça preferida que você usa bastante e analise as costuras dela pelo lado de dentro. Você vai ver que nem que seja mínimo a costura, você vai ver 2 costuras ali. A costura de união e o acabamento, seja eles qual for, se é a costura em zigue-zague, se é costura em costura reta, se é acabamento em overlock, se é acabamento em zigue-zague, se não importa, mas você vai ver que existe 2 costuras, a costura de união e a costura de acabamento. E essa costura tá dentro desse espaço que é chamado de margem de costura. E para você que ficou interessado em saber como faz certinho a margem de costura ou quer se aprofundar um pouco mais no mundo da costura, acessa aí jornadadacostureira.com, pois lá você vai aprender como se faz margem de costura, além de aprender comigo corte e costura, modelagem e costura criativa. E colocando o meu cupom COSTURA30 que está aparecendo aqui na tela, então você ganha 30% de desconto. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida e me fala
se você tem o hábito de deixar a margem de costura ou se você não deixa a margem de costura. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E eu te vejo lá dentro do Jornada da Costureira ou no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!